Cano TV, quem foi Malcolm X? Aí já escreve, deixa o like, bora, a qualidade. Quem foi? Os Malcolm pôsteres que X. estavam esgotados não estão mais. Agora você pode garantir o seu disponíveis na loja. É só clicar no primeiro link da descrição. And what you and I have to let the man know is we are peaceful people. We are loving people. We love everybody who loves us. But we don't love anybody who doesn't love us. And the right to vote in the political world body, it has enabled the dark nations to band together and use the strength of their ballots to force the wealthy nations, which are the white nations, into giving more independence to other nations who are still under their jurisdiction. You and I have to look at this and understand this, that the ballot is as powerful as the bullet. Esse é Malcolm tem X, jeito. um dos nomes mais Bravo. conhecidos da modernidade. Talvez você já tenha ouvido falar sobre sua luta, sobre os seus discursos ou sobre a Quem nunca ouviu, pô, vai estudar, Precisando. sua raiva. Mas esse nome não apenas impactou os Estados Unidos, ele mudou para sempre os rumos da sociedade. Mas como ele fez isso? Qual sua importância para o mundo em que vivemos hoje? Como foi a vida desse homem que foi tão polêmico quanto radical? A história de Malcolm X é uma das mais interessantes e intrigantes do século XX. Então, quem foi Malcolm X hoje no Biografando? Mano, o canal desse cara é muito bom, velho. Oi, eu sou o Tinoco, já se inscreve no canal, e a história desse homem começa muito antes dele mesmo nascer. Seus pais foram grandes ativistas do movimento negro nos Estados Unidos. Sua mãe foi Louise Ellen Little, uma mulher negra de pele clara, e o seu pai foi Earl Little, um pastor batista e ativista dos direitos dos negros. Malcolm X nasceu, na verdade, sob o nome de Malcolm Little, no dia 19 de maio de 1925, na cidade de Omaha, em Nebraska. Só que assim, né, nós estamos no início do século XX e naquela época os negros americanos eram ameaçados por um dos grupos mais infames da sociedade moderna, a Ku Klux Klan. Essa foi uma organização terrorista fundada no Tennessee depois da Guerra Civil Americana. Seu objetivo era manter a supremacia branca, além de resistir a algumas mudanças sociais que levaram os afro-americanos à liberdade. Esse grupo tinha células espalhadas por todo o país, inclusive em Nebraska, e foi justamente em 1920 que eles atingiram o seu auge. Nossa, olha só. É muito editado esse vídeo. Em 1915, a Klan tinha apenas algumas centenas de membros. Em 1920, esse número subiu para 100 mil. E em 1924, a Ku Klux Klan chegou a mais de 4 milhões de membros. Dessa forma, seu poder começou a influenciar também a política nacional e até mesmo as religiões. Diversas igrejas se tornaram complacentes da Klan e do racismo ao longo da história, o que culminou no crescimento do islamismo entre a comunidade negra. Vendo esse cenário, a família de Malcolm X resolveu se mudar para o estado de Wisconsin. Só que eles não foram os únicos. Dessa forma, à medida que a comunidade negra expandia e ganhava força, crescia também o racismo e a discriminação na região, o que forçou a família a se mudar novamente. Eles passaram por Indiana e chegaram até Michigan, mas a perseguição jamais cessara. Assim, eles acabaram por se instalar em uma comunidade predominantemente branca, que simplesmente odiava o fato deles estarem ali. Pouco tempo depois, em 1929, a casa da família foi atingida por uma explosão causada por vários homens brancos que jogaram gasolina em sua residência e a incendiaram. Imediatamente, a família ligou para os bombeiros, mas por serem negros, não foram atendidos e sua casa acabou sendo completamente destruída pelas chamas. O problema foi que a perseguição não parou por aí. Na verdade, a família seria atingida em cheia por mais um golpe. Seu pai seguiu lutando contra a opressão que sofria, mas pouco podia fazer contra uma comunidade inteira. Quando Malcolm tinha apenas 6 anos de idade, seu pai foi pego em uma emboscada, espancado e jogado nos trilhos de um bonde onde foi atropelado e morto.
Nossa, Sua mãe olha agora isso, estava mano. sozinha e teria de conseguir sustento para seus 8 filhos com apenas 34 anos. Malcolm relata mais tarde em sua autobiografia que foi nesse momento que sua mãe começou a se desconectar da realidade e pouco tempo depois ela teve um colapso mental, sendo internada em uma instituição para se tratar. Assim, seus filhos foram separados e colocados para a adoção. Malcolm passou parte de sua infância vivendo em uma série de orfanatos ou com parentes próximos. Desde muito novo, ele queria ser advogado. No entanto, seus próprios professores o desencorajavam. Malcolm era um dos poucos meninos negros de seu colégio. Wix te dá o poder da inteligência artificial para criar um site com todas as funcionalidades. E ele se lembra que seu professor de inglês uma vez o contestou dizendo: "Você precisa ser realista sobre ser negro, porque não pensa em carpintaria?" Esse foi um episódio extremamente marcante em sua vida, pois mesmo ele sendo apenas uma criança sonhadora, ele percebeu que as pessoas o tratavam diferente. O cara já tava no ódio, mano. Porra, como é que ele não tá no ódio? Como é que ele fica no ódio? As porra que os caras falavam, mano. Cara, você é criança, cara, era criança. Entendeu a partir daquela fala que não importa o que ele fizesse, ele jamais seria plenamente aceito pelos brancos, nem mesmo teria as mesmas oportunidades que os meninos de sua rua. Depois disso, as notas de Malcolm, até então ótimas, despencaram e ele passou a ter um tom mais agressivo. Por fim, Malcolm acabou abandonando os estudos com seus 15 anos e se mudou para Boston, onde morava com sua meia-irmã, Ella Collins, e logo depois se mudou para o Harlem, em Nova York, onde sua vida mudou de uma vez por todas. Nesse bairro, a crise econômica gerou um aumento da miséria, despejos e tensões raciais, já que muitos negros enfrentavam discriminação ao competir por empregos. Apesar disso, o Harlem ainda manteve sua efervescência cultural, com escritores, músicos e artistas usando a arte para expressar as dificuldades e esperanças da comunidade negra. Esse movimento se tornou tão evidente que ganhou a alcunha de renascimento do Harlem. Mesmo assim, a realidade estava longe de ser um paraíso no bairro onde a criminalidade vivia solta. No Harlem, Malcolm X acabou se envolvendo com o crime e com as drogas, chegando a traficar e a assaltar algumas casas. Mas isso não durou muito tempo, já que eles eventualmente foram pegos e Malcolm foi sentenciado a 10 anos de prisão. Sua namorada da época, Bia, também fazia parte do esquema. Mas como uma garota branca, ela se virou contra Malcolm e disse à polícia que apenas foi coagida por esse negro a agir dessa forma. Até esse momento, basicamente todas as pessoas que lhe causaram mal na vida eram pessoas brancas, incluindo desde membros da Ku Klux Klan até sua própria namorada lhe traindo no tribunal. Essa constante relação com os brancos moldou sua visão de mundo, fazendo com que ele passasse a enxergar o racismo e a injustiça como questões profundamente enraizadas e estruturais, e não apenas como atitudes isoladas de um indivíduo. Em 1946, Malcolm foi encarcerado na prisão estadual de Charlestown, em Massachusetts, dando início ao cumprimento de uma pena de 10 anos. E foi justamente aqui que a sua vida mudou para sempre. O X da questão. Na cadeia, Malcolm ficou conhecido como Satã por conta de suas atitudes rebeldes e perspicazes. Isso chamou a atenção de John Bimby, outro preso mais velho e muito influente. Ele rapidamente reconheceu a inteligência de Malcolm e o encorajou nos estudos, o incentivando a usar a biblioteca da prisão e se matricular em cursos por correspondência. A influência de Bimby teve um impacto profundo na trajetória de vida do Malcolm. Como ele retratou em sua autobiografia, Bimby foi o primeiro homem que eu vi conquistar total respeito apenas com suas palavras. Pouco tempo depois, Malcolm foi apresentado ao grupo político e religioso Nação do Islã, ou NOI, que acabou por influenciar todo o decorrer de sua história. O islamismo, para quem não sabe, é uma religião baseada nos ensinamentos do profeta Maomé, que recebeu revelações de Alá, ou simplesmente Deus, através do anjo Gabriel. E essas revelações foram registradas no Alcorão, o livro sagrado do Islã. Quem faz parte dessa religião se torna muçulmano. E foi justamente isso que aconteceu com Malcolm.
Em 1948, Malcolm escreveu para Elijah Muhammad, líder do grupo, buscando orientação espiritual, e ele respondeu dizendo para Malcolm se entregar humildemente a Deus. Malcolm resolveu seguir o conselho e rapidamente se tornou um membro ativo da comunidade. Para isso, um dos primeiros conselhos que ele recebeu foi o de abandonar o seu sobrenome. Por isso, representar uma ligação com seu passado que deveria ser esquecido. Assim, Malcolm foi apenas mais um dos membros da nação do Islã a trocar o seu sobrenome para X. Essa letra representa na matemática uma incógnita, um símbolo de busca. Calma aí, muita gente vai pensar que é outro X, mas não é. Viu? Ele vai explicar que X é isso aí, ó. Precisa pensar a coisa errada. Para X. Essa letra representa na matemática uma incógnita, um símbolo de busca por uma identidade perdida. Agora, Malcolm, ou melhor, Malcolm X, começou a trabalhar dentro da prisão o seu lado mais racional, transformando o confinamento em uma oportunidade de aprendizado. Ele começou a participar de diversos debates dentro da cadeia, onde, além de desenvolver sua oratória, ele começou a perceber que existem outros lados da história nunca antes contados. Em 1952, Malcolm X conseguiu sua liberdade condicional e iniciou uma nova vida em Detroit. Sua enorme habilidade retórica se destacou de todos aqueles que faziam parte da nação. Rapidamente, Malcolm foi ganhando espaço entre o grupo, chegando até o segundo cargo mais elevado da instituição, se tornando ministro nacional. Com ele nessa posição, pelos próximos 6 anos, o número de seguidores da nação ultrapassou os 50 mil, à medida que cada vez mais afro-americanos se viram frustrados com a sociedade em que estavam. A grande ideia de Malcolm X era de que os afro-americanos deveriam se libertar da opressão racial não apenas através de protestos pacíficos, mas por meios de uma postura de autodeterminação e força, ou, como ele mesmo diz, através de quaisquer meios necessários. Só que aqui, vale ressaltar que Malcolm não pregava uma violência desmedida e sem propósito contra brancos, mas sim um direito de autodefesa que podia recorrer à violência caso fosse necessário. É por conta dessas ideias que muitas vezes colocam o Malcolm X no espectro mais violento, enquanto o Martin Luther King no espectro... Tipo assim, mano, os caras, nós não vamos fazer nada, mas se os caras quiserem atacar, nós vamos revidar do mesmo jeito. mais pacífico, mas isso não é muito bem aceito historicamente. A ideia do Malcolm X era basicamente que os negros precisavam ser respeitados, seja por bem, seja por mal, usando ou não da força. Enfim, com o tempo e com sua crescente notoriedade, era hora de Malcolm X assumir um papel ainda mais importante dentro da comunidade. Ele foi designado a liderar o Templo da Nação do Islã no Harlem, e foi lá onde aconteceu um dos episódios mais marcantes de sua carreira, impulsionando sua popularidade por todo o país. No dia 26 de abril de 1957, dois policiais estavam espancando um jovem negro, considerado suspeito nas ruas do Harlem. Ao ver essa situação, Johnson Hinton, um membro da Nação do Islã, interveio falando para os policiais que vocês não estão no Alabama, isso é Nova York, se referindo às leis raciais presentes no sul dos Estados Unidos. Os policiais, no entanto, se sentiram ofendidos com o comentário e o reprimiram violentamente, espancando Johnson com tamanha brutalidade que ele sofreu severas contusões cerebrais e hemorragias. Como se não bastasse, a polícia se recusou a levá-lo para o hospital e, ao invés disso, conduziu o homem gravemente ferido à delegacia. Diante dessa situação, Malcolm organizou um protesto disciplinado com cerca de 50 membros do Fruto do Islã, um grupo militarizado dentro da Nação do Islã, e marchou para a delegacia exigindo ver Johnson. A princípio, a polícia se recusou, mas logo o movimento foi ganhando corpo e depois de juntar algumas centenas de pessoas, Johnson foi finalmente transferido para o hospital. Com esse episódio, Malcolm X pôde mostrar na prática os ideais que ele pregava em seus discursos, exemplificando que o movimento negro organizado conseguia exercer poder e intimidar instituições historicamente racistas. Esse protesto foi muito divulgado pela mídia na época e aumentou significativamente a visibilidade tanto de Malcolm quanto da
nação do Islã como um todo. Foi inclusive graças à visibilidade promovida por esse evento que os jornalistas Mike Wallace e Louis Lomax produziram um documentário intitulado Nação do Islã, o ódio que o ódio criou. Esse documentário serviu como uma enorme propaganda para a nação do Islã e, consequentemente, para Malcolm X, que passou a ser chamado em diversos programas de televisão para participar de debates. Assim, Malcolm teve a oportunidade de se tornar um verdadeiro porta-voz dos ideais da nação, apresentando fortes argumentos contra o racismo estrutural nos Estados Unidos com enorme eloquência e embasamento. Agora, da mesma forma que Bimby foi uma referência para ele, Malcolm X se tornou uma referência para milhares de jovens negros que viam um intelectual negro batendo de frente contra intelectuais brancos já consolidados em rede nacional. A abordagem direta e muitas vezes polêmica de Malcolm, que incluía a promoção da autodefesa armada, contrastava com a filosofia não violenta de seu contemporâneo Martin Luther King Jr., que nós também já fizemos um vídeo aqui no canal. Malcolm X chamava figuras como Luther King de idiotas por sua insistência na não violência. Caralho, eu não sabia não. Não sabia não, tipo assim. Frequentemente se referia a outros líderes dos direitos civis como fantoches do sistema branco. Ou seja, como pessoas que na visão dele estavam cooperando com a opressão contra os negros. Toda essa sua visibilidade pode parecer ótima, mas também carrega um grande problema por trás. Um homem negro chamando a atenção desse jeito só iria resultar em problemas para ele. Tanto que, na época, ele foi considerado um dos homens mais perigosos da América e vigiado abertamente pelo FBI. Nesse meio tempo, Malcolm X se relacionou com Beth Sanders, que se tornou mãe de seus 6 filhos. Ele também conheceu uma pessoa que você já deve ter ouvido falar. 6 filhos? Muhammad Ali, um lendário boxeador que se envolveu com a nação do Islã. Com o tempo, Malcolm X começou a enxergar sua atuação para além do papel de ministro da nação do Islã, o que resultou em um distanciamento gradual entre ele e a liderança do grupo. A nação defendia um nacionalismo negro apolítico, ou seja, eles basicamente queriam que a comunidade negra se distanciasse da comunidade branca para criar sua própria sociedade sem se envolver diretamente na política norte-americana, enquanto que Malcolm discordava disso e achava que os negros deveriam lutar pela igualdade se engajando mais ativamente com questões políticas e sociais. Essas tensões crescentes com os líderes da nação do Islã fez com que Malcolm passasse a se desiludir com a organização e com seu líder, principalmente quando Malcolm descobriu que Elijah Muhammad tinha traído os ideais do Islã ao ter relações extraconjugais e filhos fora do casamento. Pouco tempo depois, os Estados Unidos parariam por completo com a morte, ou melhor, com o assassinato de seu presidente John F. Kennedy. Nós, inclusive, já fizemos um outro vídeo aqui no canal se você quiser entender melhor o que aconteceu. Malcolm não deixou esse evento passar despercebido e disse que o que aconteceu se tratava de apenas galinhas voltando para o poleiro. Essa é uma expressão comum nos Estados Unidos, que seria o equivalente a dizer que Kennedy colheu o que plantou, se referindo à brutalidade da Guerra do Vietnã, que se voltou contra... Ele tinha um culhão de entrevista. É querendo comparar, tá ligado? É pique Romário, fala o que pensa, que tá nem aí, para a própria sociedade americana. O comentário, obviamente, trouxe uma série de repercussões negativas para a imagem de Malcolm X e, consequentemente, para a nação do Islã como um todo, dando a Elijah Muhammad uma justificativa para suspender Malcolm de seu cargo de ministro. Assim, apenas alguns meses depois, Elijah tornou a suspensão definitiva e Malcolm anunciou que estava deixando a nação. Nesse período de transição, Malcolm também se afastou de algumas de suas antigas posições ideológicas e passou a criticar duramente a nação do Islã e Elijah Muhammad. Ao mesmo tempo, ele se tornou mais aberto ao diálogo, o que demonstrava uma evolução em sua abordagem, além de refletir sua busca por soluções mais inclusivas e colaborativas na luta contra a opressão. Um exemplo disso foi quando Malcolm X encontrou com o próprio Martin Luther King Jr. pela primeira e única vez em
março de 1964. Ele escutou uma vez só, mano. DC, enquanto ambos participavam de um debate no Senado sobre o projeto de lei dos direitos civis no edifício do Capitólio nos Estados Unidos. Embora tenha sido um encontro breve, esse se tornou um dos momentos mais marcantes da história do movimento negro. E para além desse encontro, foi também em março de 1964, apenas 4 dias depois de deixar a Nação do Islã, que Malcolm X fundou sua própria organização islâmica, Mesquita Muçulmana, ou MMI. Esse grupo buscava oferecer uma visão afro-americana do islamismo que fosse mais inclusiva e que se distanciasse das práticas da Nação do Islã. Pouco tempo depois, ele viajou a Meca, uma cidade na Arábia Saudita de enorme importância para o islamismo, que transformou profundamente sua perspectiva sobre a luta racial e sua visão de mundo como um todo. Passos do fim. Essa peregrinação, conhecida como Hajj, é considerada o último dos 5 pilares do Islã e é obrigatória para todo muçulmano adulto, desde que tenha condições financeiras e boa saúde. Durante a viagem, Malcolm passou por uma transformação espiritual e ideológica significativa. Ao entrar em contato com muçulmanos de diversas etnias e origens, ele experimentou algo que desafiava profundamente suas crenças anteriores. Antigamente, Malcolm havia sido ensinado a ver os brancos como inimigos, mas em Meca ele se deparou com muçulmanos de diferentes nacionalidades, raças e culturas, todos tratando-se como iguais. Essa experiência foi um divisor de águas. Malcolm X ficou profundamente tocado ao perceber que a fraternidade islâmica transcende as divisões raciais. Em suas palavras, ele declarou que a peregrinação lhe mostrou a unidade entre as raças, algo que ele nunca havia experimentado antes. Em julho, Malcolm viajou novamente, dessa vez para a África e outras regiões do Oriente Médio, onde permaneceu até novembro. Sendo descrito como uma jornada de autodescoberta, Malcolm foi recebido com grande entusiasmo em diversos países do sul global e foi tratado quase como um chefe de Estado, mostrando sua enorme popularidade fora do território estadunidense. Ele começou a perceber que a opressão contra os negros não acontecia só nos Estados Unidos. Na verdade, ela fazia parte de um sistema global de colonialismo e exploração. Ele viu povos africanos se unindo contra o imperialismo e o racismo, e isso fez perceber que a luta dos negros nos Estados Unidos era apenas uma parte de uma luta maior de emancipação e autodeterminação dos povos oprimidos em todo o mundo. Foi assim que Malcolm X se afastou ainda mais da ideologia da Nação do Islã e adotou o islamismo sunita ortodoxo. Ele passou a refletir sobre a toxicidade das ideias que ele propagou durante seus longos anos na nação. Ele revelou a um jornalista amigo que nunca descansaria até corrigir o mal que causou a tantos negros inocentes durante os anos em que defendia a Nação do Islã. Com tudo isso, ao retornar de viagem, Malcolm trouxe uma mensagem política bem diferente. Em um discurso para uma multidão em Chicago, ele disse que a separação não é o objetivo dos afro-americanos e a integração também não. Elas são apenas métodos para um fim mais profundo: o respeito como ser humano. E como uma forma de simbolizar sua profunda mudança ideológica, Malcolm X trocou seu nome mais uma vez, passando a se chamar El-Haj Malik El-Shabazz. Só que assim, obviamente uma galera ficou boladíssima com essa troca de lado do Malcolm X. Entre os mais enfurecidos estava Louis Farrakhan, um antigo amigo que em dezembro de 64 publicou no jornal da Nação do Islã uma ameaça direta a Malcolm, dizendo: a sorte está lançada e Malcolm não escapará. Um homem como Malcolm é digno de morte. Essa mensagem de ódio deu força para uma série de ataques contra Malcolm. Pouco tempo depois, no dia 14 de fevereiro de 65, 3 bombas incendiárias foram lançadas em sua casa, às 3 da manhã, forçando ele e sua família a fugir ainda de pijamas. Em um discurso feito após o atentado, Malcolm disse que uma das táticas mais eficazes do homem branco é fazer você odiar sua identidade africana. Quando odiamos nossas raízes, odiamos a nós mesmos. Precisamos mover nossa luta do contexto de direitos civis para direitos humanos. Infelizmente, não demorou muito para Malcolm sofrer outro atentado.
Apenas 7 dias depois de ter sua casa incendiada, em 21 de fevereiro de 1965, Malcolm X estava se preparando para discursar no Audubon Ballroom, um antigo teatro e salão de baile localizado na Broadway, em Manhattan. No entanto, antes que Malcolm pudesse começar seu discurso, uma confusão começou na plateia. Enquanto Malcolm e seus guarda-costas se distraíam tentando reprimir a perturbação, um homem correu e atirou contra o peito de Malcolm com uma espingarda cerrada, fazendo-o cair para trás. Antes que alguém pudesse reagir, 2 outros homens avançaram para o palco disparando pistolas semiautomáticas. Com tudo isso, o caos imediatamente tomou conta do local. As pessoas gritavam, corriam em pânico, enquanto outros tentavam desarmar os atiradores e proteger o corpo ensanguentado de Malcolm. Este havia sido atacado na frente de suas 4 filhas e de sua esposa grávida de gêmeas. Rapidamente, ele foi encaminhado ao Hospital Presbiteriano de Colômbia, onde foi declarado morto pouco tempo depois, com apenas 39 anos de idade. A autópsia identificou 21 ferimentos de bala no peito, ombro esquerdo, braços e pernas, incluindo 10 ferimentos de bala do tiro inicial da espingarda. Um dos atiradores foi Talmud High, membro da Nação do Islã, que foi pego e agredido pela multidão antes da chegada da polícia. Além dele, as testemunhas identificaram os outros 2 atiradores como Norman Butler e Thomas Johnson, também membros da nação. Em março de 1966, os 3 foram condenados por homicídio e sentenciados à prisão perpétua. Anos mais tarde, ao longo das décadas de 80 e 90, o FBI revelou que registrou através de escutas telefônicas que Elijah Muhammad queria fazer de Malcolm um exemplo. Por fim, Talmud High se declarou culpado pelo assassinato e tentou inocentar seus companheiros, assinando 2 declarações oficiais no inverno de 1977 e 1978, afirmando a inocência deles na morte de Malcolm X. Apesar disso... E o amigo dele lá, o outro amigo dele lá que falou que o Malcolm tinha que morrer lá, o bagulho desse. E nada? Com o tempo, todos os 3 envolvidos foram eventualmente liberados da prisão. Butler, agora conhecido como Muhammad Abdul Aziz, foi libertado condicionalmente em 1985 e está vivo até hoje. Em um telegrama, Martin Luther King Jr. expressou sua tristeza pela chocante e trágica morte de Malcolm, dizendo que, embora nem sempre tivéssemos concordado sobre os métodos para lidar com a questão racial, sempre nutri uma profunda admiração por Malcolm. Em um desdobramento bem mais recente, no dia 15 de novembro de 2024, a família de Malcolm entrou com uma ação na Justiça Federal dos Estados Unidos, acusando o FBI, a CIA e o Departamento de Polícia de Nova York de permitir que o assassinato acontecesse. Eles alegam que as agências policiais ocultaram evidência sobre o plano para matá-lo e não fizeram nada para impedi-lo. Enfim, a história de Malcolm X chega ao fim, mas o seu legado permanece atingindo e influenciando a mente de infinitos jovens pelo mundo todo. Com seus fortes ideais, Malcolm X se tornou uma das figuras mais influentes da luta contra o racismo. Sua história jamais será esquecida, por mais que tentem, e o vídeo de hoje foi apenas mais uma forma de contribuir com isso. Lendário. Caramba. A educação é o passaporte para o futuro, pois o amanhã pertence àqueles que se prepararam para ele hoje. Caralho. Maluco. Frase. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu o conteúdo e quer nos ajudar a continuar trazendo vídeos como esse, considere apoiar o canal se tornando membro aqui embaixo. Com apenas R$2 por mês, você ganha acesso exclusivo a diversos benefícios, como os roteiros e pesquisas de cada vídeo, incluindo desse daqui. É uma maneira simples de fazer parte do Tinocando TV e nos ajudar a crescer. Não deixe de conferir nossos produtos oficiais, temos camisetas e moletons na loja com estampas incríveis e cheias de referências históricas. Dá uma olhadinha que você não vai se arrepender. E se você gosta de discussões filosóficas, não perca o nosso podcast Assim Falou Tinoco. É um espaço especial onde a gente fala sobre filosofia de uma forma mais profunda. Velho, vídeo foda, já deixa o like, se inscreve no canal aí, mano. Se inscreve no meu canal, se inscreve no canal do cara aí. Deixa o like, vídeo foda, mano. Vamos ver os comentários.
Mano, acho que por hoje. Era uma live teste hoje, tá ligado? Pra ver como é que vai acontecer. Amanhã vai ter, certeza. Amanhã vai ter. Mano, só isso. Mas. Valeu. Já, mas já segue aí, gente. Já segue no canal. O que mais? Já segue.